Mais um episódio Longevitar Talks. Eu sou o Arthur Feltrin, sou médico, apresentador aqui do podcast e hoje a gente está com uma convidada super interessante. Estava até dando uma lidinha nos bastidores em toda a formação acadêmica dela. Eu vou dar uma resumida porque a gente tem tempo aqui de podcast. Mas muito bem-vinda, Úrsula Coelho, biomédica, tem mestrado em biotecnologia e, pasmem, primeira mulher biomédica com residência em pediatria do Brasil. Isso. Parabéns e bem-vinda. Obrigada, Arthur. Obrigada. Um prazer receber esse convite, estar aqui com Não, você. imagina. Esse podcast, Úrsula, é para a gente trazer informação, para a gente brincar sobre o que o mundo vem falando sobre tecnologia, saúde, longevidade, wellness, e o assunto do momento é o biohacking, é aplicativo, é inteligência artificial, e você, além de toda essa formação, ainda foi querer mais. Então, fala um pouquinho da tua experiência. Você que é CEO da We On to Life, que é um aplicativo que vai avaliar algumas variáveis aí que são tão importantes para o biohacking, para a nossa longevidade. Depois de toda essa formação, como que você teve tempo, ideia, força, porque empreender no Brasil não é tão fácil, e a criatividade e o sonho de construir esse projeto? Então, como eu, durante a minha formação, né, eu fiz uma pós-graduação extremamente acadêmica, que é o mestrado, e eu fiz também a residência, que é extremamente prática, eu senti a falta das duas coisas. Eu senti a falta da inovação da academia ser aplicada mais rápido na prática. Perfeito. Eu via que o tempo, né, entre uma descoberta, ela virar um produto e ela realmente ser aplicada na prática, era muito longo. E na própria prática, por vezes, faltava esse acesso, porque a prática... Bom, você é médico, você sabe a correria que tem que ler muito artigo, tem que ver muita coisa, e às vezes não tem o produto que tenha essa velocidade. Acho que as coisas também convergiram, né? Então, quando eu começo a buscar, a tentar entender mercados, eu faço uma pós-graduação em gestão de tendências, então eu começo a buscar o que vem de novidade, o que temos, não só dentro da área da saúde, mas de mercado também. Isso no Brasil? Gestão de tendências? Isso, gestão de tendências e futurismo, uma pós-graduação na PUC Paraná, eu fiz. Legal. E foi muito, muito interessante, porque lá dentro a gente começa a ver a conexão entre as tendências, desde a arquitetura, as tendências do universo da saúde, porque tudo vem do comportamento humano. E ali meus olhos brilharam e eu falei, gente, é possível unificar tudo, é possível trazer a inovação, principalmente quando você traz o próprio paciente para dentro da inovação. Você não precisa só ter o time, o corpo clínico buscando isso. Quando o paciente está junto, você acaba tendo até um melhor engajamento. Então, por que não criar coisas para poder melhorar a união desses dois universos, né? E aí nasce da vontade da gente investir e da gente entender produtos para longevidade, mas algo que o próprio paciente pudesse fazer junto com o médico, né? Não temos a menor intenção de substituir, muito pelo contrário, a gente quer potencializar, a gente quer agregar. E nessa a gente entende que a longevidade, ela não é um resultado, a longevidade é uma construção, né? Você constrói cada dia dos seus 100 anos. E então a gente começa a dar um passinho para trás. Assim, será que longevidade é performance? Será que longevidade... Mas a performance, a pessoa já saiu do sofá, eu sempre brinco isso, né? Então eu tenho que tirar a pessoa do sofá. Mas o que compõe essa longevidade? E nessa a gente vem e entende. Hábitos e nutrição são as duas bases. Então a Ion atua nisso. Perfeito. E da onde veio o nome? Ion to Life. Então, Ion, ou em português EON, né, tanto faz, é uma medida de tempo, é um tempo maior do que uma era. E to life seria esse muito tempo para a vida, ou algumas pessoas interpretaram, e nós achamos muito legal, como uma segunda vida. Você dá uma chance para uma segunda vida para você. Quando eu vi a primeira vez, eu vi para a vida. Né? Para a vida. O to life, para viver. E eu achei tão interessante, até porque te estimula a isso, né? Porque vê as variáveis que você... na teoria, nunca deu tanta atenção, mas que voltando na rotina, voltando na sua base, é o que você precisa avaliar, metrificar e cuidar. Eu sei, você mais ainda sabe, toda a definição de biohack, mas quem está em casa ainda pode ser um termo um pouquinho complicado. Então explica pra gente, né, para quem está assistindo, o que é esse termo e o que ele vem, quais são as formas de biohacking que a gente tem no mercado, o que é biohacking que a gente já não sabia, que já viu na prática e também é classificado como biohacking.
Sim, quando a gente fala biohacking, eu vejo que as pessoas têm esse distanciamento, às vezes, da palavra, porque associa demais à tecnologia. A tecnologia, com certeza, é imprescindível, mas não indispensável. Uhum. Né? Então, o biohacking é quando você melhora algum aspecto da sua vida, da sua biologia, você otimiza algum aspecto para viver melhor, para aumentar a longevidade, aumentar a sua qualidade de vida. Dormir melhor, tomar mais água, já é biohacking. Uhum. Então, acho que esse é um primeiro ponto que as pessoas precisam entender. Não é nada complexo, você pode fazer na sua casa. A tecnologia, ela agrega porque ela te dá mais informação para fazer isso. Então, através das métricas, através do entendimento do que está acontecendo, porque por vezes a gente tem o sentimento, mas o sentimento é muito perto, muito temporal, a gente não tem a percepção, às vezes, longo prazo do que está acontecendo com a gente. Então, eu vejo que a tecnologia, ela ajuda a pessoa a entender esses sinais e conseguir atuar nesses sinais. Até porque tem uma coisa visual, né? Se eu vejo uma Sim. parametrização de um Polar, de um Oura Ring, de um Apple Watch, eu vejo ali. Exato. E daí eu entendo o que tá bom e o que tá ruim. Exato. Quando eu tomo a água, por exemplo, que também é um biohacking mais natural, eu não tô vendo quanto eu tô tomando, o que ela tá fazendo no meu corpo. Eu não vejo a minha frequência cardíaca frente a essa tomada de água. Então, essa questão visual, ela ajuda na disciplina de manter a parametrização, né? Ela incentiva também. Incentiva, exato. Né? Então, quando a gente vê, às vezes, o sono é um fator que as pessoas gostam de acompanhar. Nós sabemos, conhecimento comum que precisamos dormir bem, mas executar é um outro passo, né? Exato. E então eu vejo o avanço da tecnologia nessas metrificações, e pensando em biohacking, você vê em que estado você está e você perceber a pouca melhora, porque às vezes você não chegou lá, você ainda não conseguiu otimizar completamente aquilo, mas você já melhorou um pouco e você vê que você melhorou, não chegou lá, mas você melhorou, é um incentivo para você continuar fazendo. E às vezes até fazer um diário, né? Opa, melhorei um pouquinho por um ajuste fino. Talvez se eu não caprichar um pouquinho mais, talvez eu não tenha essa percepção. E assim, a título de curiosidade, até para quem está ouvindo e para mim também, porque uma coisa é fazer medicina, outra coisa é criar um aplicativo de saúde que consiga ser validado. Como é que foi esse desafio? Então, nós estamos falando, o primeiro desafio foi comitê de ética. Né? Então, a gente precisa estar associado a um comitê de ética. Nós temos muita preocupação, acredito até que pelo meu contexto como cientista, eu tenho muita preocupação de ter essa validação de comitê de ética. Então, todas as nossas pesquisas a gente submete a um comitê. O primeiro desafio ali foi entender qual seria o dispositivo que nós começaríamos para criar o padrão ouro. Então, foi uma batalha, nós ficamos quase um ano para conseguir fazer essa primeira definição que fosse dentro, o comitê em nenhum momento era contra a aplicação na pesquisa em seres humanos, mas eles queriam entender como a gente chegaria no padrão ouro. Então a pesquisa começou antes da pesquisa, né? Para a gente criar esse projeto, nós já tivemos que identificar como seria isso. E até por isso o aplicativo lança primeiro para a Apple, porque nós tivemos que usar o padrão ouro do Apple Watch, porque tinha mais literatura. Então a gente começa a fazer os comparativos, a fazer as nossas pesquisas internas com um grupo menor de pessoas, conseguimos metrificar essas pessoas, fazer daí os modelos estatísticos, né? A construção do algoritmo e aplicação, então, da pesquisa validada. Aí, achando um padrão ouro, a gente consegue ampliar para outros dispositivos e outros sistemas operacionais. Do sonho da criação ao dia D0, ao dia 1 ali, do lançamento, quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Não, mais. Mas, assim, a ideia, o sonho nasce em 2023. O lançamento foi 5 de novembro de 2025. Mas nós pivotamos, por isso que eu digo 1 ano e meio da versão, a versão que foi lançada, de como a versão lançada foi sonhada, mas o sonho vem antes. Enquanto você responde a próxima pergunta, depois eu vou pedir para a minha equipe passar um vídeo do aplicativo, com as métricas, depois a gente, enquanto você responde, a gente vai vendo um pouquinho. Mas explica para a gente como que a gente encontra o aplicativo, né? Aonde, se é só na Android, se é Apple Store, e o que variáveis eu consigo encontrar.
Tá. O aplicativo hoje só está disponível para Apple, né, ele Uhum. está no iOS, mas já tem um grupo usando Android, mas é um grupo de testers. Então, quem está em casa hoje não tem acesso, mas em breve terá. Então, estaremos nos dois dispositivos, nas lojas oficiais, né? Tanto na App Store quanto no Google Play quando for lançado. De forma gratuita? De forma gratuita, de forma gratuita. A gente está trabalhando no avanço de algumas funcionalidades, então a princípio a gente está disponibilizando de forma gratuita e nós pretendemos manter as funcionalidades básicas sempre de forma gratuita, porque vai encontrar o nosso valor como empresa de acessibilizar a melhora, o entendimento das pessoas, tanto a parte de ciência, né? Nós temos dentro do aplicativo uma parte que as pessoas podem ver artigos científicos, ver novidades, então isso nós sempre queremos deixar aberto. E também a parte mais, não digo básica, mas talvez básica seja a melhor palavra agora. A gente ainda quer que as pessoas tenham acesso a isso. E hoje, dentro do aplicativo, então nós temos a pessoa, através dos dispositivos wearables, a gente consegue coletar os sinais vitais, nós transformamos isso em informações para a pessoa e nós temos a bateria da pessoa, a pessoa consegue acompanhar ali, né, no dia a dia dela. E também disponibilizamos todos os dados de sono, que inclusive a pessoa pode compartilhar com os prescritores, com os médicos, para ter o entendimento de toda essa parte de sono dela. E em breve nós estamos muito perto de lançar já as funcionalidades de movimento, que essa é bem interessante também, que vão associar com a parte de sono. Perfeito. Como é que você vê a tecnologia, a própria inteligência artificial, que há 5 anos parecia algo completamente irrisório, hoje é realidade, e provavelmente daqui a 5 anos seja uma necessidade. Vamos pensar assim, em troca de palavras, né? E daí vem um aplicativo gratuito, que avalia pontos super significativos. Eu, como médico, acho que o sono é um dos principais pilares da nossa longevidade. Como que você vê assim, o futuro da inteligência artificial, da tecnologia em saúde? Como que você vê isso? Falando de inteligência artificial, é importante separar o conceito, né, da inteligência artificial generativa, da inteligência artificial de análise de dados. A inteligência artificial ela permite que a gente analise padrões muito mais rápido do que analisaríamos quando não tinha, ou como analisávamos quando não tinha. Não tem volta, né? A inteligência artificial não tem volta, porque os avanços são muito grandes e não tem por que abrirmos mão. Eu vejo que o avanço ele depende ainda muito das pessoas entenderem algumas diferenças e as empresas também tratarem essas diferenças de uma forma ética. Então, acho que eu quero pontuar essa questão da ética aqui. Dentro do nosso aplicativo, nós temos uma parte de análise de dados que ela acontece pela inteligência artificial, mas a construção do algoritmo é toda validada pelo nosso time, é toda validada por humanos. Porque hoje nós ainda acreditamos que precisa muito que o ser humano esteja olhando, pelo menos para aquele cálculo, para a construção daquele cálculo. Mas assim, falando especificamente de saúde, eu vejo que a inteligência artificial, que as pessoas ainda olham muito como chat conversacional dentro dos aplicativos, vai começar a se diluir. Não vai ser só o chat, ele vai estar por trás dos aplicativos, na análise dos aplicativos e muito mais presente no nosso dia a dia, de uma forma talvez menos distópica do que nós vemos hoje como o futuro da inteligência artificial, mas como uma ferramenta, de fato uma ferramenta que ajuda prescritores, pacientes e, enfim, todo mundo envolvido no processo. Tem 3 pontos no aplicativo que você sabe que eu já tenho, que eu acho muito relevante, né? Um que você já falou, que é aquela bateria que faz toda uma análise, que às vezes a minha não dá um resultado muito bom. A culpa não é do algoritmo. A culpa não é do algoritmo, não, com certeza. Principalmente pelo sono. O segundo ponto é a questão do Ion Assistance, que eu acho muito interessante. Até, assim, para mim que sou médico, né, não sou tão leigo, eu acho muito importante aquela fonte de informação rápida, disponível e, de certa forma, para a gente que vive nessa sintética. Não é aquele textão desse tamanho. Fala um pouco dessa ideia e como é que foi gerar isso. Sim, o Ion Assistant, a ideia era, quando nós trouxéssemos e falássemos de inteligência artificial e a gente queria que as pessoas conseguissem usar a ferramenta aprendendo sobre a ferramenta. A gente não queria só disponibilizar os dados, a gente queria que as pessoas aprendessem.
E a primeira ideia, na verdade, foi a seção ciência que tem dentro do aplicativo, em que a gente disponibiliza os artigos, a gente disponibiliza novidades e dicas lá dentro. Mas houve uma conversa dentro da IAM que falávamos assim, tá, mas na sala de aula a gente gosta de perguntar numa sala de aula. A gente precisa deixar as pessoas perguntarem. Onde que elas vão perguntar? Vamos então trazer um chat. Mas esse chat, ele precisa ter o mesmo rigor científico que o restante do aplicativo. A gente não poderia só colocar lá dentro como hoje é um chat GPT, alguma coisa assim. Ele precisa estudar também, ele precisa ter estudado do lugar certo. E aí, então surge essa ideia. A gente tem essa inteligência artificial que vai conversar com você, só que nós alimentamos ela com uma base de artigo científico. Por isso que ela consegue trazer informações valiosas, informações novas, com rigor científico, mas de uma forma sintética. E o que eu acho legal também é que às vezes até vem uma informação, olha, para esse tipo de dúvida eu acho interessante buscar um profissional. Tipo, para trazer isso, sabe? Não é uma resposta final, é uma orientação. Exato. E tem certas perguntas que às vezes eu vou ali para testar mesmo, né? Para entender. E é bacana a gente ter esse, o limite é esse. Né? Vá buscar um pouco mais de conhecimento também de forma prática, né, eu vejo muito na prática. Eu recebo o PDF de ChatGPT de interpretação de exame laboratorial toda semana. Né? E assim, o valor de referência do laboratório para o robô é uma regra, é aquilo ali, é engessado, é um martelo. Opa, não é assim. Né? Na prática a gente sabe. E um valor de referência para um homem de 40 anos é diferente para uma menina de 15. Diferente para uma mulher de 75. Então a gente não consegue, o robô não sabe isso. Exato. Né? Então essa é uma grande diferença que eu acho importante ser baseado em artigo científico, né? A gente está falando de saúde. E como a ideia nunca foi substituir o profissional, então a gente coloca essas barreiras, porque as pessoas vão buscar informação. Nós estamos na era há tempos, né, da informação, as pessoas têm acesso. Então nós pensamos, a pessoa pode buscar nas redes sociais, em que vai saber o que vai aparecer ali, ou a pessoa pode buscar dentro do nosso aplicativo. Então eu prefiro que a pessoa busque lá, ela mate a primeira curiosidade, mas eu consiga orientá-la a ir num profissional quando passar de um certo limite, do que eu tentar trazer todas as respostas para essa pessoa que não condiz com o critério clínico dela, que nós não sabemos, como o aplicativo não tem como saber naquele momento. A mesma coisa, um paciente que vai vir no meu consultório e vai perguntar algo sobre uma indicação cirúrgica do ombro direito e eu falo, olha, não cabe a mim, vamos procurar ajuda, né, dos universitários e buscar a resposta de quem sabe e quem estudou para tal. Sim. Né? A gente fala muito do doutor Google e agora o doutor ChatGPT, mas o problema não está no paciente que busca, o problema está na falta de acesso à informação correta. Então a gente precisa melhorar o acesso à informação correta. E o terceiro ponto do aplicativo, que para mim, como pneumologista, eu acho que é super importante, cada vez mais eu venho lendo, venho falando, fazendo palestras sobre o tema, que é a respiração. Né? A gente respira cerca de 20 mil vezes por dia e dados de estudo mencionam que principalmente pessoas em grandes centros e crianças e adolescentes, até por uma questão de desvio e tudo mais, quase 70% dessa população respira errado. Você fez questão de colocar a respiração, o pilar e técnicas de respiração no aplicativo. Por que isso e como você vê a respiração sendo um pilar para a longevidade? E uma resposta para o pneumologista, hein? Vamos lá. Assim, o aplicativo ele é todo pautado em alguns pilares, né? Então o pilar sono é um deles, e nós quisemos entrar com o pilar de respiração porque nós entendemos que ele é um pilar que ele atua em sistema nervoso central, ele atua na parte de energia, é uma manobra, é uma possibilidade da pessoa não só ter uma intervenção maior, e aqui eu falo intervenção pensando até atividade física, nem estou falando de intervenção médica, mas a respiração você pode trabalhar ela o tempo todo. Então, e a respiração é uma ferramenta mecânica, você pode não pensar na sua respiração e você respira o tempo todo, o teu sistema nervoso central vai se você está nervoso, você vai respirar mais frequente, mas o contrário também é válido, a comunicação vai e volta, né? Então, se você está muito estressado, você está muito ansioso, você vai respirar errado, vai respirar diferente, mas se você começar a respirar certo, você também manda a informação de que está tudo certo e você também se acalma. Então, nós vimos como um pilar de saúde mental, no final das contas, de clareza, de cognição,
e de fácil acesso. Né? Você não precisa sair de casa, basta você estar onde você está e você respirar de forma consciente. Então, nós fizemos questão de trazer logo esse pilar dentro do aplicativo para que as pessoas pudessem começar a se esclarecer sobre isso e fazer os exercícios lá dentro. E está sendo bem legal os acessos. Não, é super interessante, porque se a gente for ver todos os pilares de longevidade, para comer bem, saudável, precisa de um investimento. Para treinar com roupa adequada, numa academia bacana, também. Dormir não precisa e respirar não precisa. São atos simples, indolores, de graça. Exato. Né? E que a gente nasce fazendo e nasce, às vezes, e de forma muito, às vezes, né, involuntária, acaba evoluindo para um padrão ruim. Né? Dormir mal é um dos males da sociedade moderna, respirar por uma questão de ansiedade também. Então, como é bacana assim, trazer esses dois pilares que a gente vai colocar na ponta do lápis sem nenhum custo, né? Eu acho assim, é meio grosseiro falar isso, comparar a nossa saúde com custo, mas são pilares de graça, fácil, né? Que a gente pode melhorar, né? E tem que melhorar. Sabe que às vezes eu reflito sobre isso e talvez a gente negligencie tanto a respiração e o sono exatamente por isso. Porque vai acontecer, por assim dizer, né? Eu já respiro, por que eu vou me preocupar com isso? E o efeito, ele é tão em tantos sistemas que é diferente da parte estética. Você vai para academia, você vê o resultado no espelho. Quando você respira bem, você respira agora, você até se acalma, mas daqui a pouco você não percebe. Então, tanto o sono quanto a respiração, eu acredito que são negligenciados por conta disso. Pode ser um dos fatores. Bom, na pandemia, eu trabalhei bastante como pneumologista. Eu acho que uma das coisas que eu mais recebi de paciente em celular, em WhatsApp, foi foto de oxímetro mostrando a saturação do oxigênio. Doutor, eu estou bem, doutor isso, doutor aquilo, eu preciso ir para o hospital com essa saturação. E por muitas vezes, assim, o paciente ficou refém de uma métrica, refém de um número, refém desse valor. Hoje a gente consegue mensurar tudo, né? Sono, frequência cardíaca, respiratória, saturação, glicemia, saturação do oxigênio, variação de várias coisas. Qual o medo, né, que a gente tem que quebrar e qual a orientação que você, que criou um aplicativo que também avalia isso, para deixar isso de forma gentil e leve, informativa e não um ato de preocupação, uma ansiedade e assim, e um risco mesmo, né? Sim, sim. Primeiro, todo o exagero é ruim, né? E é uma preocupação até própria da área da saúde, né? Dos profissionais de saúde, de ter muitos números, muitos dados e acabar confundindo. Eu vejo que as pessoas... O problema não é ter o dado, a informação, é não ter contexto. Então, quando a pessoa vê o oxímetro e vê aquele número, ela não tem o contexto se aquilo é bom ou ruim. E é o número sem a ação que gera ansiedade. É a pessoa não saber o que fazer que gera a ansiedade. Então, o primeiro ponto, eu vejo que não é esconder os números, as pessoas podem ver os números, a gente precisa dar mais contexto para essas pessoas. Existe, e vai continuar existindo, algumas métricas que elas vão ser ruído, porque a pessoa não tem o que fazer em cima daquilo. Então, essa é a primeira avaliação que eu faço. Essa informação, ela leva essa pessoa a um acionável? Eu consigo dizer para essa pessoa o que ela deve fazer para melhorar aquilo? Ou ela só vai ver aquele número, o contexto não é algo que ela consegue resolver, não consegue acionar, então talvez esse número a gente mostra, mas deixa numa outra área, ou mostra dentro de outros números para criar esse contexto todo. Dentro do aplicativo, nós temos sim essa preocupação, é uma preocupação inclusive dos profissionais do time que não são da área de saúde, porque eles são pessoas que quando olham números ficam ansiosos quando não sabem o que fazer. Então nós temos, a primeira preocupação todo número tem que vir com algo qualitativo junto. Então aparece um 96% de alguma coisa, isso é vermelhinho, é laranjinho ou é verde. Então é o primeiro ponto, né, para a pessoa não se preocupar. Porque alguns números altos são bons, outros números altos não são bons. Então eu primeiro preciso entregar isso. Os gráficos nós apresentamos colapsados também, porque número gera ansiedade, matemática gera ansiedade em muitas pessoas, né? E os gráficos também. Então a gente deixa eles colapsados, eles não aparecem na primeira visão, para que a pessoa só tenha uma noção, um panorama geral. Nós trazemos os insights também e estamos trazendo em mais áreas do aplicativo, então a gente fala para a pessoa, olha, aconteceu isso, faça aquilo. E
Se a pessoa quiser saber mais, aí a pessoa clica, vai abrir o gráfico, vai ter a explicação. Mas a gente não traz aquele volume de informação de uma vez já na primeira tela. Esse é o primeiro passo que a gente faz para tentar entregar algum contexto para que a pessoa consiga absorver aquilo. Porque não tem como voltar atrás, né? Não tem como parar de informar essas métricas. Eu acho que realmente eu concordo com você. O que falta é informar uma conduta frente a alguma alteração. Exato. Né? Que pode ser uma alteração boba, ou pode ser um Apple Watch mostrando o teu ritmo cardíaco, que pela própria American Heart Association já mostrou a validação em relação ao risco de infarto agudo do miocárdio. Exato. Então, assim, usar a tecnologia sim, mas trazer esse fluxograma. Pode ficar assustado, pode ficar tranquilo, vida que segue. Exato. As pessoas, elas sempre vão querer saber, né, o que está acontecendo com elas. E existem as ferramentas. Sim. Então, acho que o nosso papel, quando vamos criar algo, é de ajudar, não é ou de viciar, nem nada assim. E eu vejo a tecnologia, tem duas formas de encarar isso. Algumas pessoas veem, nossa, mas eu vou acordar e já olhar o relógio, eu vou acordar e já ver o aplicativo, né, eu vou ficar viciada nisso, isso é para ser uma rotina. Mas a verdade é que a gente está tentando educar a pessoa, porque o corpo está mandando sinal o tempo todo, o corpo está te avisando que você está com fome, que você está com baixa energia, que você não dormiu bem, ou o contrário, você está muito disposto, mas a gente perdeu um pouco a capacidade de ler ou de interpretar os nossos próprios sinais. Então, quando nós temos uma noite de sono ruim e nós acordamos, ok, hoje eu quero fazer uma atividade física, mas eu não dormi bem. O que eu faço? Eu faço a minha atividade ou eu não faço? O que é melhor? Então, nós, como aplicativo, queremos educar isso. Olha, você acordou, vimos a tua noite de sono, você não dormiu tão bem, e a gente traz, você teve algum estresse noturno ou não. Hoje seria o ideal você fazer um exercício, uma yoga, um alongamento. Então você ajuda a pessoa a interpretar os próprios sentimentos, trazendo uma base para ela. Eu tenho uma visão mais otimista disso. Que bom. Vamos tirar aí a Úrsula Mestrado, a Úrsula CNPJ. Eu quero, como médico e curioso que sou, de todas as métricas que você disponibiliza no aplicativo, que a gente tem no mercado, enfim, o que você hoje coloca na tua vida real, no teu dia a dia, de cotidiano mesmo, que ajuda na identificação, né, dos teus sinais, da tua saúde, que você fala assim, cara, hoje eu sou uma adepta a observar meu sono, observar meu padrão de frequência cardíaca. O que você faz na prática? Eu vou dizer o que eu faço mais. É observar o meu sono. E não a duração. Por conta da empresa estar nascendo, né, não serei hipócrita de falar que eu durmo 8 horas toda noite. Eu não consigo dormir 8 horas toda noite. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com a frequência com que eu consigo dormir, a minha constância. Na verdade, é a constância do horário de sono. Porque eu tento cuidar muito do meu ciclo circadiano. Então, vão acontecer noites que eu vou dormir mais tarde. Isso vai acontecer. Mas se eu consigo pelo menos regular o horário de acordar, acordo, vou para perto de uma janela, uns 5 minutos, vendo a luz solar, dando esse sinal para o meu corpo, eu vi que quando eu conseguir colocar essa frequência, inclusive nas noites que eu durmo menos, eu consigo alcançar o sono profundo, tudo da forma que deveria ser. Então, é como se o corpo, ele abrisse mão do sono mais leve, que também é importante. Muitas pessoas confundem achando que tem que dormir o sono profundo a noite toda, e não, você tem que passar por todas as fases. Mas depois que eu comecei a cuidar mais da constância, eu consegui ver que os meus ciclos, mesmo quando eu durmo menos, os meus ciclos todos são completos. Perfeito. Uma pergunta que eu vejo muito paciente fazer, né? Eu uso alguns, já usei outros. Arthur, no caso, Úrsula, quero comprar um dispositivo para metrificar meus sinais. Tem anel, tem relógio, tem polar, tem... O que eu faço? Porque são dispositivos não tão baratos, não dá para comprar todos. Não é que não dá, não precisa usar todos. O que você aconselharia e o que você usa? Eu uso anel. Eu uso vários, na verdade. Eu uso um anel, eu uso um dispositivo sem tela, e eu uso o Apple Watch também. E eu vejo funções diferentes neles, tá? Então, o essencial é você dormir com esses dispositivos.
para que você consiga ter uma análise mais completa, porque se você não dorme, você perde a principal fonte de entendimento da tua regeneração e do teu descanso e da tua regeneração, né? Então, precisa dormir. Muita gente se incomoda. Eu acho que é a adaptação da pessoa que vai dizer qual é o melhor dispositivo. Então, o anel, por vezes, incomoda as pessoas que estão fazendo academia. Esses dispositivos que tem tela, como o Apple Watch, para mim foi muito bom, porque eu uso menos o celular. Então, antes, toda notificação eu ficava preocupada, eu acabava pegando o celular. Agora, eu olho e vejo, isso eu tenho que responder agora ou não. Então, ele cumpre outras funções, além da coleta de dados. Né? Adaptação então, total, assim, que nem eu, por exemplo. Eu durmo assim, a vida inteira. Então, eu não gosto nada que eu mexa e faça luz. Do mesmo modo que eu também, o anel, eu acho que me incomoda. Parece que prende. Na academia, então, vai pegar alguma barra, belisca, enfim. Então, eu me adaptei muito ao Polar, aquele sem tela, que é tranquilo, a bateria dura 3, 4, 5 dias, então, assim, é uma coisa que funciona. Então, é muito adaptação, né? Tem gente que gosta de um relógio, tem gente que gosta de outro. E eu vejo que, olha como é interessante, como é por pessoa, o dispositivo sem tela é o primeiro que eu tiro. Quando eu vou usar algo... Porque ele interfere muito no look, ó. Mas é isso, ele interfere muito, então eu individualidade mesmo, é o primeiro que eu tiro. Inclusive, nós temos muitas pessoas que usam o aplicativo da Ion e que usam mais de um dispositivo, porque em cada momento prefere usar um diferente. Então, essa também é uma função do aplicativo, né? Os aplicativos nativos, se você usa o Apple Watch e você depois trocou por um Garmin na hora da corrida, as informações estão separadas. O aplicativo da Ion não, a gente pega de todos eles e a gente consegue fazer um compilado. Então, quem usa mais de um, adaptando para o momento, a gente consegue ter todas as informações e pegar o dia inteiro. Mas assim, qual é o melhor dispositivo? É muito pessoal. É o que a pessoa se adapta. Perfeito. Exato. Eu sei alguns passos, né? A gente conversa nos bastidores, mas eu queria entender e queria que você falasse, né, para quem está assistindo a gente, os próximos passos da Ion, tanto o aplicativo, tanto um outro braço de suplementação, que eu sou super fã, né, do Flow, que é um produto que mudou meu ritmo intestinal, de verdade, não olhando no seu olho. Eu acho que eu vejo o relato, às vezes eu compartilho com você o relato das pacientes. A minha mãe brinca, né? Cadê o meu suco verde? Eu falei, mãe, dá um tempinho aí que não é suco verde. Mas como funciona mesmo, né? Principalmente para a mulher que tem uma questão até hormonal, do ritmo intestinal, e fora esse boom das canetas emagrecedoras, principalmente um uso assistido ou não assistido das canetas, né, do Mounjaro, enfim. Então fala os próximos passos aí dessa jornada. Na jornada Ion. Como nós crescemos nessas duas frentes, né, então vou separar um pouco. O aplicativo, nós estamos pegando as outras metrificações que estão em estudo e vamos fazer o lançamento delas. Então, já dei o spoiler, nós vamos colocar a parte de movimento. E essa parte de movimento ela vai ser bem completa também. As pessoas vão conseguir acessar algumas particularidades do dia a dia delas sem essa pressão da performance. Então, a gente quer fazer uma análise de movimento, todo movimento do dia da pessoa, porque é importante não ficar em pé, além da atividade física, enfim. E do lado da parte de suplementação, da parte de nutrição, nós estamos... O Flow vai ter uma expansão do Flow. Nós estamos com alguns grupos sendo estudados com uso e nós estamos muito satisfeitos com os resultados, exatamente com o pessoal que usa, com as pessoas que usam os análogos de GLP-1, né, as canetas emagrecedoras. Estamos tendo resultados muito legais mesmo e estamos muito felizes porque homens e mulheres estão identificando. Tem muito produto no mercado que é muito voltado à mulher, porque geralmente a necessidade é mais a mulher quem sente, ou pelo menos a primeira que sente. E nós quisemos fazer um produto que também tivesse um equilíbrio para que homens usassem. E realmente, o público masculino, assim, hoje o nosso público é meio a meio. A gente realmente, a compra toda, ela acontece meio a meio. Tem clientes que elas compram para elas, o marido começa a usar, daqui a pouco elas estão comprando 2, porque os 2 estão consumindo no mês.
E nós estamos avançando com outras áreas dos pilares também. Nós não pretendemos ter todos os suplementos que são importantes no mercado. Nós queremos fazer poucas escolhas, ter poucos suplementos, mas suplementos muito certeiros e que as pessoas consigam modularizar conforme a necessidade. Perfeito. Nós não acreditamos que um suplemento cobre tudo que você precisa, porque cada pessoa precisa de uma coisa diferente. Então a gente quer criar alguns que encaixem no dia a dia das pessoas. O aplicativo, né, como você falou, a gente encontra aí, por enquanto, na Apple Store, de forma gratuita. Isso. Onde eu encontro o Flow? O Flow é no nosso site, iontolife.com. Hoje no nosso site, em alguns parceiros, mas hoje a busca é no nosso site. Perfeito. Profissionalmente, você realizou um dos meus sonhos, que eu quero muito ir para o Expo West, né, que é o maior congresso de suplementos do mundo, que é na Califórnia, anualmente. Eu vi que você foi, ainda comentei no seu Instagram, posta tudo que eu quero ver. O que você viu lá de moderno? O que você viu de bacana, de interessante? E como você também consegue comparar o mundo da suplementação brasileira versus mundial, né? Porque por muito tempo, eu como médico e prescritor, eu sempre via algo muito distante. A gente ia, por exemplo, para os Estados Unidos, ficava horas nas farmácias lá, né? Enfim, mergulhando. E hoje a gente já vê muita coisa boa sendo feita aqui, né? De qualidade, de tolerabilidade, de palatilidade e, por sua vez, de eficácia. Como é que você vê essa comparação também? Então, vou começar falando sobre a própria feira, né? A própria feira mudou muito. Do ano passado para esse ano, o que eu vi lá teve uma mudança muito grande, principalmente por conta das canetas emagrecedoras. Ano passado era visto na feira todos os suplementos quase como um susto. Caramba, tá todo mundo usando e o mercado precisa se adaptar às necessidades nutricionais dessas pessoas. Esse ano já percebi uma maturidade. A caneta emagrecedora é uma realidade, então não vamos nos assustar. Vamos criar e vamos com calma, porque as próprias tecnologias das canetas estão mudando, as necessidades também estão mudando. Então essa foi a primeira grande diferença que eu vi. O ano passado ainda tinham alguns suplementos, alguns componentes que eram tratados lá como o vilão, digamos assim. Então, cafeína era o vilão. Nada podia ter cafeína, ou era sempre cafeína com alguma outra coisa. Esse ano eu já senti também mais maduro essa parte. A cafeína não é vilã, o excesso é, então vamos entender e vamos colocar ela de forma inteligente dentro do que quer que seja, do café, porque lá tem muito alimento com suplemento também, né, na feira. A feira traz muita inovação, não só de produtos prontos, mas também os componentes, a forma como eles são extraídos. São 3.600 expositores, circulam 60 mil pessoas lá na feira, então é tudo muito grande, tem que ter um olhar muito... Como você vê o boom da proteína nessas feiras mais modernas? Continua. Não vejo que vai ter volta o boom da proteína. Muitos perguntam, né? A fibra é a nova proteína? Não, a fibra é o grande parceiro da proteína, né? Mas não vai substituir, porque tem funções fisiológicas diferentes e o público entendeu isso. Eu acho que em alguns anos antes tinha esses modismos e as pessoas substituíam uma coisa pela outra no modismo por talvez não entender. Hoje as pessoas já têm mais conhecimento, então as pessoas entendem que são complementares todas essas necessidades. Eu vi uma matéria super engraçada de um pesquisador que falou que o cachorro é o melhor amigo do homem, como a fibra é a melhor amiga da proteína. Exato. De entender essa associação, né? Não um ou outro. Não é um ou outro, precisa dos dois, é necessário ter os dois. E eu vi essa maturidade também, tanto nas palestras da feira, como no próprio mercado, na divulgação dos componentes, na divulgação de tudo. Nada era vilão, nada era absurdo. Exceto aquilo que nós já sabemos, né? Corantes e tal, isso continua sendo evitado. O que eu vejo de muito diferente do mercado americano para o mercado brasileiro, o mercado brasileiro evoluiu muito. Nós temos a Anvisa, que é muito mais rigorosa que o FDA, então em alguns momentos é a própria Anvisa que pode segurar alguns avanços. Não coloco isso como uma forma negativa, ela é muito protetora,
segura uma inovação, mas também garante uma certa segurança, então tem o seu trade-off ali. Vai né? ter a hora que vai ser um momento bom, e vai ter Exato. uma hora que vai ser um momento ruim. Exato. Então, lá não. Lá você lança o produto, se o FDA não concorda, ele tira da prateleira. Aqui no Brasil não chega na prateleira, a Anvisa não deixa chegar na prateleira, né? Lá eles não têm muito essa preocupação com... Não, eu vou corrigir. Não é que eles não se preocupam com palatabilidade, mas o paladar do americano é diferente do paladar do brasileiro. O brasileiro, ele prefere consumir uma coisa não tão saudável, mas que seja saborosa. O americano, ele abre mão do sabor para consumir algo saudável. Perfeito. Então, isso é uma diferença grande de prateleira dos dois mercados, assim. E aí tem as particularidades mesmo dos componentes que são liberados, outros que não são liberados. Mas o Brasil está a passos largos conseguindo alcançar. Perfeito, perfeito. Para a gente finalizar esse papo super bacana, super incrível, eu sempre deixo para a última pergunta a pergunta longevitar. Tá. Longevitar é o nome da clínica, mas eu verbalizo que é o ato da gente buscar longevidade. Tá? E é isso que eu quero saber. O que você faz, além dos biohackings, né, além das métricas, para buscar a sua longevidade? Mas não pode ser biohacking? Pode ser. Assim, eu acredito realmente no pilar corpo, mente e bem-estar. Né? E não é nada complexo. Todas as tecnologias que tem, elas otimizam, mas se você não fizer o básico, você acaba não tendo o que otimizar. Beber água, dormir bem e manter a mente leve. E nutrição, que a gente precisa entender que a nutrição é o que nós nos alimentamos, mas também é o que nós consumimos, que nós vemos e com quem a gente convive. Então, corpo, mente e bem-estar tem que estar sempre de olho, equilibrando. Perfeito, muito bom. Flow no site. Isso, iontolife.com. Perfeito. E o aplicativo, que a gente, né, depois a gente pede até para colocar aqui o QR Code aqui na tela. Perfeito. Android, segurando um pouquinho. Isso, Android em breve, bem em breve, no próximo trimestre com certeza. Perfeito. E já disponível para Apple. Maravilha. Muito obrigado pela presença, foi ótimo, muito esclarecedor, eu também gostei bastante. E é isso, gente, mais um episódio Longevitar Talks, foi um prazer trocar tanta informação e tanta tecnologia. Ou você mergulha na medicina moderna, que a gente vai falar de biohacking, vai falar de inteligência artificial, ou você está atrasado. Então esse foi um papo com a Úrsula Coelho, biomédica, CEO da Ion2Life, e semana que vem tem mais. Até mais.